Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 14, versículo 20, o ponto 1, que diz: o lagar foi pisado fora da cidade. Apocalipse, capítulo 14, versículo 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Bom, vamos primeiro fazer uma comparação entre essa revelação do Apocalipse e a visão do profeta Joel, a profecia de Joel. Então o comentário diz: há uma perfeita harmonia entre este texto do Apocalipse e a profecia de Joel, que em Joel 3,12 ele diz: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ou seja, é o mesmo momento que o Apocalipse está descrevendo na simbologia, né, da vindima da uva. Joel fala do vale de Josafá, que é uma referência ao vale que está junto de Megido, ou seja, do Armagedon. O vale de Josafá você pode considerar, ele está falando do Armagedon, é o mesmo local. Neste vale, Israel não precisou batalhar, apenas deveria louvar. Bom, eu cito aí a história de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 16 a 18, que descreve a batalha. Veja, versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zize, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação de Yahvé para convosco, ó Judá e Jerusalém. Ou seja, é muito paralelo, claro, porque além de ser o mesmo evento, a descrição é a mesma que o apóstolo Paulo faz e Daniel sobre como vai ser a vitória sobre o anticristo. Daniel diz que ele sem mão será quebrado. E o apóstolo Paulo diz que ele será vencido pelo sopro da boca de Jesus. Então, ou seja, Deus diz que Israel não precisa lutar. O próprio Deus faz questão de vencer o anticristo. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque Yahvé será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante Yahvé, adorando a Yahvé. O profeta Joel prossegue falando de um lagar que simboliza a malícia dos povos. Joel está profetizando, como nós vimos desde o capítulo 2, o mesmo evento. Ele diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, observe que ele está falando realmente usando aqui o lagar e o vinho, não como símbolo do sangue de Jesus, mas como símbolo de um pisar das uvas, simbolizando pisar as nações, e aí muito vinho sai da uva quando ela é pisada, muito sangue, ou seja, infelizmente serão muitos mortos. A Bíblia fala, não é só na batalha do Armagedon, mas fala na morte de metade da população da Terra, ou seja, quase cerca de 4 bilhões de pessoas, é muita coisa. Joel prossegue: a malícia dos povos se manifesta no Armagedon, que Joel chama de Vale da Decisão. Então o Armagedon, que é uma planície, está ali localizado no Vale de Josafá, ou Vale da Decisão. Joel 3,14: multidões, multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Ou seja, ele está profetizando sobre o Armagedon. Joel anuncia sinais semelhantes aos sinais das taças que serão derramadas na segunda metade da grande tribulação. Na verdade,
vocês verão, eu acredito que as taças elas são derramadas no final da segunda metade da grande tribulação, provavelmente nesses 7 meses finais entre a ceifa e a vindima. Então vejam o sinal que Joel profetiza: o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Isso vai ser tratado nas taças. E o profeta conclui falando da manifestação de Jesus Cristo para Israel. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, ou seja, Yahvé é o refúgio do seu povo, vai se cumprir, claro, Jesus é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Uma obra importante que a igreja tem que fazer nesses últimos dias aqui na terra, já que nós acreditamos que nós não vamos passar pela grande tribulação, é de alguma maneira já deixar uma semente alertando os judeus. É claro que terão 2 testemunhas que farão esse trabalho lá em Israel, mas hoje a igreja já pode colaborar dizendo para os judeus: olha, vocês não tem como executar o dia do perdão de forma completa, porque a lei exigia uma arca, vocês não têm mais essa arca, vocês precisam de um dia do perdão definitivo. E é claro, aí nós anunciamos Jesus Cristo para eles. Ele é aquele que realmente vai trazer o perdão para Israel. Então a profecia de Joel está combinando com o Apocalipse. Os israelitas hoje olham só para Joel, mas durante a grande tribulação, as 2 testemunhas e os 144 mil, eles crerão em Jesus, então farão uso do Novo Testamento, né? Versículo 17: e vós sabereis que eu sou Yahvé, vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão por ela. E há de ser que naquele dia os montes, aí falando de Israel convertido agora, né? Os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa de Yahvé, e regará o vale de Sitim, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque Yahvé habitará em Sião. Então ele descreve esse momento da manifestação e da implantação da justiça. O comentário prossegue: o sangue, aí quer dizer, agora retornando a esse momento da ceifa, da batalha do Armagedon, o sangue atingiu 1.600 estádios, cerca de 300 quilômetros. 1.600 estádios equivale a aproximadamente 300 quilômetros, que equivale à extensão da terra de Canaã. A extensão da terra de Canaã é de cerca de 300 quilômetros, ou seja, está dizendo, esses 1.600 estádios é a extensão de Canaã, está dizendo que vai haver realmente uma grande mortandade naquela terra, porque as nações invadirão com os seus exércitos, e Deus terá que intervir, porque senão as nações vão, junto com o anticristo, destruir o único povo que estará acreditando ainda no Deus da Bíblia. Então significa que haverá morte em todos os termos de Israel. O comentário prossegue: o lagar foi pisado fora da cidade, representando que o exército do anticristo será atingido, como ocorreu com o exército assírio de Senaqueribe. O exército do anticristo foi pisado quando chegou fora da porta, no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, né? Então eles serão, no caso, vencidos fora da cidade, no local onde Jesus foi crucificado. Veja Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. É o sangue de Jesus resgatando Israel. É claro que essa obra expiatória simbólica que Jesus faz no céu, vamos dizer, no dia do perdão, é simbólico, isso não aconteceu literal, é para descrever que o efeito da morte de Jesus na cruz agora está purificando Israel.
O vale de Josafá, profetizado por Joel, ficava fora da porta de Jerusalém, onde Zacarias profetiza o encontro de Jesus com Israel e anuncia que a igreja participará do livramento de Israel. Então, preste atenção nesse texto, porque Zacarias já vai apontar a igreja juntamente com Israel. Exatamente o que nós estudaremos em Apocalipse 19. Quando Jesus se manifestar na batalha do Armagedon, ali descrita essa manifestação visível, a Bíblia deixará claro que a igreja, ela está junto de Jesus. E aqui Zacarias também profetiza. Veja, Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Nós acreditamos que isso é literal. No Novo Testamento, diversas vezes é dito, né, que eles verão o Filho do Homem vindo em glória nas nuvens, ou seja, isso será visível. Israel verá, atendendo a sua oração, e o exército do anticristo também verá. E Zacarias faz essa descrição gloriosa da manifestação de Jesus. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Chegará até Agel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Ou seja, quando o exército do anticristo se manifestar, Israel terá que fugir, porque as suas armas já não responderão mais às armas do anticristo. Aí ele conclui: então virá Yahvé, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Adonai. Tá bom? Então, claramente dizendo que Yahvé é Jesus. Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Então está dizendo que Yahvé virá. Esse texto, ele se cumprirá no mesmo momento da manifestação de Jesus descrito no Apocalipse. E diz, todos os santos contigo. Ou seja, a igreja, nesse momento, já se manifesta juntamente com Jesus para livrar Israel. Ou seja, a igreja, ela participa desse momento. Lembre-se, Colossenses, capítulo 3, abre a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 3, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Depois nós vamos estudar esse texto com detalhe. Quando estudarmos Apocalipse 19, estudaremos esse texto com detalhe da manifestação da igreja. Mas veja, o apóstolo Paulo diz, Colossenses 3, a partir do versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Presta atenção agora. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esse é um dos textos que nós usamos para falar do arrebatamento, porque essa manifestação de Jesus em glória, do arrebatamento pré-tribulacionista, corrigindo, né? Porque essa manifestação de Jesus em glória claramente ocorre no fim da grande tribulação. E a descrição bíblica é que Jesus ele se manifesta e a igreja com ele. E segundo a interpretação reformada, né, a igreja só ressuscita no início do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aqueles ali que ressuscitam, as igrejas reformadas dizem que é a igreja de Jesus. Mas no capítulo 19, a igreja de Jesus já está se manifestando em glória com ele. Aqueles que ressuscitam lá no versículo 4 são os mortos da grande tribulação. O texto diz isso claramente, que eles não adoraram a besta. Então eles foram mortos durante a grande tribulação. E a igreja que se manifestou com Jesus no capítulo 19, ela se assenta com Jesus no capítulo 20, versículo 4, para julgar as nações. Ok?